Hello, students! Tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Thiago Moraes, ao meu lado eu estou com o intérprete Vinícius e juntos ministraremos mais uma aula de inglês para a turma do 9º ano. Vamos lá, porque hoje o conteúdo é muito importante, é muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, o que nós vamos ver nessa aula de hoje? Em primeiro lugar, estratégias de leitura, que é algo muito importante. Nós temos aí duas estratégias de leitura que serão trabalhadas e eu vou falar sobre elas detalhadamente daqui a pouco. Nós temos os cognatos, os falsos cognatos também e, por fim, um exercício para vocês praticarem, certo? Bom, falando de estratégias de leituras, nós temos que perceber que a língua inglesa ela está presente em muitos lugares, em muitas ocasiões e em muitos textos e contextos, né? Por que isso, professor? Porque nós estamos em um ambiente globalizado, em um mundo globalizado, né? Em um contexto onde a internet nos auxilia a todo instante, um contexto em que o celular te possibilita entrar em contato com pessoas de diferentes lugares, de diferentes países. Através do celular você consegue pagar suas contas, você consegue realizar uma compra. Então, gente, todos esses mecanismos, em algum momento a gente se depara com o quê? Com a língua inglesa, não é verdade? Se você compra um produto, se você consome uma música internacional ou qualquer outra coisa, em alguma situação você vai encontrar o inglês. E o que fazer nessas situações? Você vai ter que sempre recorrer ao Google Tradutor? E quando você não tiver ali o Google Tradutor, o que você vai ter que fazer? E nestes momentos você vai precisar do seu entendimento, da sua cabeça, para atingir o objetivo de leitura, né? E o inglês, obviamente, está presente na sala de aula em diversos gêneros textuais. Professor, quais são os gêneros textuais que a gente pode encontrar na língua inglesa? Bom, carta, ou então livros, né, histórias, narrativas, poemas, tudo isso aí existe na língua portuguesa, existe na língua inglesa e em qualquer outro idioma também, né? Os jornais, ou seja, os jornais impressos ou até mesmo que nós encontramos na versão virtual na internet, né? Nós podemos encontrar também gêneros textuais como receitas, currículo, cartões de Natal, cartão de aniversário, bilhetes, tudo isso aí pode ser colocado em inglês, não é verdade? Bom, estratégias de leitura. Quando você se depara com um bilhete em inglês, quando você se depara com um e-mail, ou com algum filme, ou algum poema que está escrito em inglês, professor, como que eu vou traduzir esse texto? Como que eu vou entender a mensagem daquele texto, independentemente do gênero textual? Em primeiro lugar, como eu disse, não recorra ao Google Tradutor. Eu não tenho nada contra o Google Tradutor, eu acho uma ferramenta excelente que nos auxilia muito. Mas o que fazer quando você não tem a tradução ali pronta para você? Nós vamos recorrer primeiramente a essas duas estratégias de leitura, como você pode perceber aí no quadro. A primeira é a skimming. Skimming. Professor, o que é skimming? Em primeiro lugar, skimming é uma leitura rápida, é uma leitura com os olhos. Você passa a ler linha por linha rapidamente, só para buscar algumas palavras em inglês que talvez você conheça ou até mesmo não conheça. E o intuito dela é para você buscar a informação geral daquele texto. Ou até mesmo o tema daquele texto. Uma leitura rápida, uma passada de olhos te ajuda e ela se refere a skimming, que é essa primeira estratégia, certo? A segunda nós temos a scanning. Scanning, como você pode perceber aí no quadro. Professor, para que ela serve? Ela serve para você puxar do texto alguns detalhes, algumas informações específicas, né, desse texto. Então não é só uma leitura rápida, é uma leitura mais demorada. Você vai puxar ali algumas informações daquele texto, certo? Outro detalhe
que é muito importante observarmos quando falamos de interpretação ou de leitura de texto são as palavras cognatas. Professor, o que são palavras cognatas? São aquelas palavras em inglês que se parecem com a palavra em português e têm o mesmo significado. Se você pesquisar na internet, você vai ver a quantidade de palavras cognatas que existem. E aqui para a nossa aula, eu reservei apenas algumas. Observe bem essa primeira palavra, competition. Competition. Qual que é a lembrança em português dessa palavra? Competição. Television. Observe essa segunda palavra, television. Só de você escutar essa expressão em inglês, você lembra da expressão em português. Só de você ler também essa expressão em um papel, você vai conseguir se lembrar da expressão em português, que é televisão. Então, as palavras cognatas têm esse conceito. Elas lembram as palavras que já existem no nosso vocabulário em português. Ao contrário, é um pouco diferente dos falsos cognatos. Professor, o que são falsos cognatos? Os falsos cognatos, eles podem ser interpretados como os falsos amigos, aquela pessoa que parece uma coisa, mas não é. Assim acontece na língua inglesa também. Nós temos algumas palavrinhas que elas parecem significar algo, mas na real é outra tradução. E eu separei também alguns exemplos. Observe aí no quadro. A primeira palavra, college. College. Lembra a palavra colégio, mas a tradução é faculdade. Observe aí a library, a segunda palavra. Library. Talvez ela lembre ali livraria, mas não é livraria exatamente. A tradução é biblioteca. Relatives. Observe o terceiro exemplo. Relatives. Lembra a palavra relativos, mas a tradução é parentes. E por aí vai. Observe que existem vários falsos cognatos e através da leitura, dos seus estudos de língua inglesa, que você vai conseguir aos pouquinhos diferenciar as palavras cognatas das palavras falsos cognatos. Certo? E tome muito cuidado com os falsos cognatos, porque eles podem nos colocar em algumas situações constrangedoras, né? Em outro momento eu posso exemplificar situações em que pessoas utilizaram falsos cognatos e passaram algum tipo de constrangimento. Bom, vamos seguir. Nós temos também agora uma atividade em que você vai precisar utilizar algumas dessas estratégias de leitura, certo? Ao observar essa imagem, né? Que personagem é esse? A maioria das crianças, dos adolescentes aí, acompanham essas histórias em quadrinhos, esses grandes heróis que nós temos aí na mídia, na televisão, que acompanham as crianças, a nossa infância, até a minha infância. E o que você sabe sobre esse personagem? Quais são as características físicas dele, as características emocionais, né? É o Hulk. E, claro, você, como qualquer outro adolescente, deve ter alguma noção aí sobre o Hulk. Mas o que acontece se eu colocar um texto em inglês se tratando deste personagem? Observe esse texto. Na medida que você vai lendo linha por linha, quais são as palavras cognatas que existem nesse texto? Quais são as palavras em inglês que talvez não sendo cognata você conhece? Faça uma leitura rápida, observe, se possível for, anote aí no seu caderno rapidinho algumas palavras ou algumas expressões que você conheça desse texto, né? Se tratando, obviamente, do personagem Hulk. E agora eu deixo para vocês algumas questões justamente para você pensar. Quais são as cognatas daquele texto que você pôde registrar? Né? Quais são as palavras que você conhece, mesmo não sendo as palavras cognatas? Eu queria que você escrevesse pelo menos 4 palavras que você não conhece. Qual o nome verdadeiro do Hulk? Lá no texto tem o nome dele, do personagem, Hulk, mas o nome verdadeiro.
O que causou a transformação nesse personagem? Porque ele era um humano, aconteceu alguma coisa com ele e ele se transformou nesse homem forte verde, né? O que aconteceu? E com as suas palavras, faça uma breve interpretação do texto. Não há necessidade de traduzir ao pé da letra. Lembre-se, eu quero deixar claro, alunos e alunas, que interpretação é diferente de tradução. A tradução é quando você busca ali palavra por palavra e assim vai montando o texto sem mudar a ideia daquele texto original. Mas a sua interpretação, você pode colocar as suas opiniões, a sua impressão, claro, respeitando o tema original do texto, mas sem fugir do tema também. Então, na letra F, esse exercício da letra F, eu quero que você faça a sua interpretação, lembrando com as suas palavras em português. Todas essas questões te auxiliam a interpretar um texto em inglês. Então, na aula de hoje, eu exemplifiquei com esse personagem Hulk, mas essas estratégias servem para qualquer texto em inglês. E eu gostaria que depois dessa aula você buscasse na internet exemplos de textos em inglês e seguisse essa estratégia. Busque ali as palavras cognatas, faça uma leitura rápida, tente pegar o tema, a ideia central daquele texto e vá anotando em português, porque a partir dessas estratégias você vai conseguindo abandonar um pouquinho o Google Tradutor e confiar no seu instinto usando essas estratégias. É assim que a gente enriquece o nosso vocabulário em inglês e é assim que a gente consegue fazer leituras em inglês. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu aguardo vocês em um outro momento para que a gente possa continuar esse conteúdo que é muito importante, as estratégias de leitura, os cognatos, as falsas cognatas também, e onde eu poderei passar também mais exercícios para vocês praticarem. E eu aguardo vocês em uma próxima aula. Espero que vocês estejam bem, saudáveis e até mais, pessoal. Bye, bye!